Olá, alunos, tudo bem? Vamos começar então mais um vídeo aí, mais uma videoaula, tá? Da Escola Eternity. Estamos já, agora vamos começar a nossa segunda matéria de Bibliologia, primeira aula da segunda matéria de Bibliologia, tá bom? Você que está aí fazendo o curso, pega a sua apostila na mão, lápis, caneta, pegue aí o seu caderno, tá? A sua Bíblia e vamos começar. O que é bibliologia? Bibliologia é um conceito, uma matéria onde explica acerca da palavra de Deus. Tá? Bibliologia ela é derivada de duas palavras. Biblion e logia. Biblion quer dizer pequenos livros. Pequenos livros. Ou pequena biblioteca. E logia quer dizer estudo. Tá? Então, biblion quer dizer pequeno livro, ou pequena biblioteca, ou pequeno conjunto de livros. E logia quer dizer estudo. A palavra Bíblia não se encontra no livro sagrado, tá? A palavra Bíblia é um nome dado pelo fato desse livro ser um conjunto de livros. Então assim nós chamamos esse conjunto de Bíblia, tá bom? E nessa matéria de bibliologia, tá? Você que está aí acompanhando, nós vamos aprender algumas histórias aí acerca da palavra de Deus. Nós vamos aprender as divisões, tá? Nós vamos aprender as línguas que foram feitas originalmente, tá? Para a Bíblia Sagrada. Eu peço que você preste bastante atenção. Bibliologia é uma matéria um pouquinho extensa, tá? Ela é uma matéria aí um pouquinho aí extensa em cerca de conteúdo, tá? Estamos aí definindo quantos vídeos vai ser, tá? Mas provavelmente é de um a 2 vídeos por semana, aí, tá? Vamos continuar. Você que está com a sua apostila na mão, você vai ver que está dizendo aí no primeiro item de número 1, está falando acerca dos escritos originais. O que são esses escritos originais? É que a Bíblia, no seu conteúdo, a sua língua original, ela é escrita em 3 línguas: grego, hebraico e aramaico. O grego compondo o Antigo Testamento, tá bom? Em algumas passagens bíblicas, por exemplo, no livro de Daniel, escrito em aramaico. E o Novo Testamento no grego, tá? Grego chamado grego kainon, que é o grego que é a língua falada mais popular que existia no tempo de Jesus. Então, o Novo Testamento inteiro foi composto aí no grego, tá? Nós vamos aprender aí que os originais, então, são compostos de 3 línguas: grego, aramaico e hebraico. Nós vamos também ver aí no item de número 2, o Antigo Testamento. Vamos já estar começando definitivamente a nossa aula. Nós vamos falar um pouquinho do Antigo Testamento. O que nós vamos falar no Antigo Testamento? Você que tem a sua apostila aí, tá? Você pode estar acompanhando, tá? Nós vamos ver que o Antigo Testamento está falando de muitos séculos aí antes de Cristo. Os sacerdotes, os reis, os profetas estão formando um conjunto de escritos, tá? E esse conjunto de escritos, eles tinham como as leis, a lei dos profetas, a lei dos sacerdotes, tá? As leis escritas pelos juízes. Então esse conjunto, eles começam agora a formar
E formando esse conjunto é que vai dar vida ao Antigo Testamento. Então, para que esse conjunto fosse formado, os reis, os sacerdotes, os profetas, os juízes começaram a escrever. E assim escrevendo em seus pergaminhos, alguns com pele de cabra, que eram ali bem definidos quando era escrito as leis, tá? Você vai ver que a lei ela continha aí nos escritos de pele de cabra, e as leis principalmente fundamentais ali, como a lei de Moisés, que é o Pentateuco, como essas leis, elas iam em pergaminhos só para elas, tá? Então as leis, elas são compostas dos 5 primeiros livros, tá? Chamado de Pentateuco, escrito por Moisés. Então, os 5 primeiros livros da Bíblia, tá? Os cinco primeiros aqui livros, eles tinham como a lei propriamente dita por Deus a Moisés. Então, quando nós vamos ver que a lei vai falar dos 5 primeiros livros da Bíblia, nós vamos ver que esses 5 primeiros livros da Bíblia são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, sendo o Pentateuco a lei. Nós temos também a lei dos profetas, tá? Dos sacerdotes, também escrito no livro de Levíticos, e assim por diante. O Antigo Testamento também, que foi escrito, lembrando, Antigo Testamento escrito na língua hebraica. Lembre-se isso, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Se alguém perguntar em que língua foi escrito o Antigo Testamento, você vai saber. Foi na língua judaica, hebraico, tá? Nós vamos também ver na nossa apostila aí acerca dos pergaminhos, como eu já disse, confeccionados aí em pele de cabra, copiados copiosamente pelos escritos. Ou seja, eles copiavam, sempre mantendo a lei viva, para que a lei não poderia ser acabada ou negada. Depois dos livros do Pentateuco, nós vamos ver também os livros dos profetas, tá? Você pode marcar aí, mas você tem na sua apostila, isso é mais para autoexplicação, você vai ver aí a lei também dos profetas, tá? Os livros aqui também. Nós estamos falando dos livros, 5 primeiros livros, que é o Pentateuco escrito por Moisés. Nós vamos ver as leis também, que já os profetas também incluíam na lei. O profeta Isaías, também o profeta Jeremias. Nós vemos também o profeta Ezequiel. E também os 12 profetas, aí que são os 12 profetas menores. Então haviam também 12 profetas menores. Tá? Então, os profetas maiores, Jeremias, Isaías, Jeremias, Ezequiel. Havia 12 profetas menores, tá? Que é Malaquias, Ageu, tá bom? São os demais profetas menores. E por que havia aqui os profetas maiores e os profetas menores? Os profetas maiores, eles são distinguidos. Qual é a característica que diz que eles são profetas maiores ou profetas menores? A característica é porque eles têm os maiores números de capítulos em seus livros e também pelo tempo que eles profetizaram em seu tempo. E os profetas menores também pelo número de capítulos. Tá? Então nós vemos que, por exemplo, Malaquias tem 4 capítulos. Nós vemos Ageu com um número menor de capítulos, Abacuque com
poucos capítulos, então, Isaías, Jeremias e Ezequiel, eles têm mais capítulos. Por exemplo, o livro de Isaías tem 66 capítulos. É tido como uma mini Bíblia, pois acompanha 66 capítulos no livro de Isaías. Tá? Isaías também é considerado o profeta chamado profeta messiânico, que é o profeta que mais profetiza acerca da vinda de Jesus, tá bom? Todo o contexto aqui do Antigo Testamento é escrito em hebraico, tá? E nós vemos que esses pergaminhos, esses textos, foram achados aí por grandes historiadores da palavra de Deus, tá? Falando acerca do Antigo Testamento, tá? O Antigo Testamento começa nos 5 primeiros livros, lá no livro de Gênesis. O Antigo Testamento começa lá em Gênesis e termina em Malaquias, tá bom? O Antigo Testamento tem 39 livros, tá bom? Então o que você precisa saber do Antigo Testamento? Você precisa saber que ele está escrito em hebraico. Todo o contexto é escrito em hebraico. Em algumas passagens bíblicas, por exemplo, no livro de Daniel, escrito em aramaico, mas isso é sugestivo, tá? A maioria é escrito em hebraico. Você precisa saber do que é composto o Antigo Testamento. Ele é composto pelos livros, que são os 5 primeiros livros chamados de Pentateuco, escrito por Moisés. É composto pelos livros proféticos dos profetas maiores e profetas menores. Profetas maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel. Profetas menores, Malaquias, Ageu e assim por diante, Jonas e assim por diante. Esses são os livros chamados de livros, são os livros proféticos. Por que livros proféticos? Porque carregam profecias. Agora nós temos também os livros poéticos. O que são os livros poéticos? Que carregam poesias, por exemplo, provérbios e salmos, e também cantares de Salomão. Esses livros são tidos como livros poéticos, aqui livros proféticos, e aqui os livros da lei, e aqui os profetas maiores e os profetas menores, que são 12. O que mais que nós encontramos no Antigo Testamento? Encontramos também os livros também históricos. O que é livro histórico? O livro histórico é onde contém histórias, como o livro de Josué, o livro de Ruth e assim por diante. Vocês vão ver que neles estão contidos o quê? Histórias. Então o Antigo Testamento, na sua concepção básica, nós temos as leis, que são 2. As leis dos Pentateuco, assim, o primeiro livro da Bíblia, a lei dos profetas. Segundo, nós temos os profetas maiores e profetas menores, que são Isaías, Jeremias, Ezequiel, os profetas maiores, e são 12 os profetas menores. Terceiro, o conjunto de livros de profetas maiores e profetas menores é chamado de livros proféticos, porque carregam profecias. Terceiro, livros poéticos, que são livros que carregam poesias, palavras de amor, canções, louvores e adoração. São os livros chamados livros de proféticos, que é Provérbios, Salomão e Cantares. E também nós temos os livros também chamados de livros históricos, que é Josué,
Ruth e assim por diante. São livros que contêm histórias, tá bom? Histórias de Israel, histórias de homens e mulheres de Deus. E com isso se formam aí o Antigo Testamento, tá? E nós sabemos que são 39 livros do Antigo Testamento, que começa em Gênesis e termina lá no livro de Malaquias, tá bom? Esse é o composto básico do Antigo Testamento, tá bom? Anota tudo aí, vai cair na prova. Segundo, vamos para agora o nosso Novo Testamento. Novo Testamento, olha aqui. NT. Novo Testamento. O que nós encontramos no Novo Testamento? Primeiro de tudo, ele é escrito em grego. Por que em grego, pastor? Porque grego era a língua usada na época de Jesus. Era o grego. Então eles falavam grego, chamado grego koiné, que é o grego mais comum falado por eles. Então o grego do Novo Testamento, nós vamos dizer que os primeiros manuscritos do Novo Testamento, eles chegaram até nós por meio de cartas, tá? Nós vamos dizer do que é composto também o Novo Testamento, tá? Nós vemos que o Novo Testamento ele é composto por manuscritos que vão falar acerca da vida de Cristo, tá? Que os manuscritos que são o livro de Mateus, de Marcos, de Lucas e João, tá? Que vão falar acerca do nascimento, do crescimento, do ministério, da vida e até a morte e ressurreição de Cristo. Então, o Novo Testamento, particularmente, ele veio para registrar a vinda de Cristo na face dessa terra. Nós vemos aqui também que o manuscrito aí, como chegou em nós, como os manuscritos ou como cartas, nós vamos então fazer algumas divisões aí do Novo Testamento, tá? Nós vamos as divisões dos primeiros livros aí, ó, os primeiros livros do Novo Testamento, tá bom? Que é o livro de Mateus, o livro de Marcos, o livro de Lucas, o livro de João, que eles vão falar acerca do nascimento, do crescimento, da vida, da morte e ressurreição de Cristo. Então, os livros do Novo Testamento, escrito em grego, eles já começaram, tá, com algumas cartas enviadas aí para que possam ser compostos, tá, alguns manuscritos achados para compor todo o Novo Testamento. Então, o Novo Testamento, eles são registros do nascimento, crescimento, da vida, da morte e da ressurreição de Cristo. Nós lemos lá também no livro de Atos dos Apóstolos. O que nós encontramos lá no livro de Atos dos Apóstolos? Os 30 primeiros anos da igreja, a chamada igreja primitiva. Nós encontramos no livro de Atos dos Apóstolos também a história do grande apóstolo Paulo. Nós vemos a vida do apóstolo Paulo. O que mais que nós achamos? Nós achamos os mártires também. O que é mártir, pastor? Mártir é a morte seguida da sua fé, daquilo que você acredita. Tá? O livro do Novo Testamento
também é composto pelos livros chamados de epístolas, que são 13 do apóstolo Paulo. As epístolas que Paulo escreve, como por exemplo a Epístola a Coríntio, 1º e 2º Coríntios, a Epístola a 1º e 2º Timóteo, Epístola a Tito, Epístola a Efésio, e assim por diante, Epístola aos Romanos, tá bom? Nós vemos também as epístolas escritas por Tiago, apóstolo Tiago, por Pedro, e também escritas pelo João. E vemos também um livro chamado de Apocalipse, que é um livro profético. Anota aí. Vamos agora montar o nosso Novo Testamento. Em primeiro lugar, o nosso Novo Testamento é escrito em grego. Então, quando ele é escrito em grego, você tem que entender que há razões, há características gregas aí no nosso Novo Testamento, tá? Há todo um conteúdo aí, como também no hebraico do Antigo Testamento, há todo um conteúdo de cultura, há todo um conteúdo de característica grega e hebraica, tá bom? Há todo um linguajar. Então, o Novo Testamento foi escrito em grego. Os livros de Mateus, Marcos, Lucas e João, eles ditam o nascimento, o crescimento, a vida, a morte e a ressurreição de Cristo, tá? O livro de Atos dos Apóstolos, que é um livro também muito importante, escrito por Lucas, ele fala acerca dos 30 primeiros anos da igreja primitiva, da igreja que orava, da igreja que buscava o Novo Testamento, da igreja que incansavelmente buscava a presença de Deus, a igreja da descida do Espírito Santo, quando eles estão orando, reunidos num só lugar por 40 dias, orando, e de repente vem um som impetuoso, veemente, do alto dos céus, que era o Espírito Santo. Então, o livro de Atos dos Apóstolos conta alguns acontecimentos históricos fortes para a igreja. Fala também dos mártires, como o mártir de Estevão, que foi o primeiro mártir, tá, que aconteceu na Bíblia. Foi Estevão. E o segundo fala propositalmente da vida de Paulo, da sua conversão, das suas viagens, da sua primeira, segunda e terceira viagem missionária, tá? As epístolas, que são 13 de Paulo, 1º e 2º Coríntios, 1º e 2º Timóteo, Tito, Efésios, Romanos e as demais, que Paulo escreve, tá? E o Atos também, e o livro de... E também as epístolas falam um pouco também das epístolas que Tiago escreve, que Pedro escreve, é a 1ª, 2ª e 3ª epístola que João escreve, tá bom? E também Apocalipse é um livro mais conotamente falado, é um livro aí também que carrega grandes profecias acerca da vinda de Cristo, acerca do fim das coisas, tá? Mas isso nós vamos estudar em outra matéria, tá? Chamada de escatologia. Então, qual é o conceito básico do Antigo Testamento, do Novo Testamento? O Novo Testamento começa no livro de Mateus e vai parar no livro de Apocalipse, tá? Que são 27 livros que compõem um Novo
Testamento. Tá? Esses são os conceitos básicos do Novo Testamento que você precisa saber, tá? Vai cair aí na prova, tá? Aí acerca do nosso Antigo e Novo Testamento, tá bom? Meus irmãos, essa foi a primeira aula, tá? Eu dediquei esses 25 minutos aí, vai ser quase 26 minutos, 26, 27 minutos aí, para a gente falar apenas do Antigo Testamento, do Novo e do Antigo Testamento, para você entender o que é a palavra, para você entender os livros poéticos, proféticos, tá bom? Para você entender o nascimento, o crescimento, a vida e a morte, a ressurreição de Cristo, escritos no livro de Mateus, Marcos, Lucas e João, para você entender um pouquinho também do Atos dos Apóstolos, sempre no básico, que é o que nós estamos aprendendo aqui, tá bom, meus irmãos? Então ficamos por aqui até a próxima aula, tá? Vamos aí navegar aí na Bíblia aí, que tem muito conteúdo ainda pra gente tá vendo, tá bom? Que Deus abençoe vocês, fiquem na paz, até o próximo vídeo, tchau, tchau.